Há muitos que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Essa passagem, esse dito, está no versículo 7 do capítulo 13 do livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão. Terceiro rei do reinado de Israel, livro contido aí nas escrituras sagradas. E esse tipo de dito, o que me fez refletir é que já há milhares de anos já tinha esse entendimento sobre o viver de aparências. E para o rei Salomão, que foi um homem de muita posse, um homem de muitas riquezas e provavelmente lidava tanto com pessoas assim de condições bem mais miseráveis, afinal ele era o rei, então as pessoas se reportavam a ele, como também de pessoas de posses exuberantes, afinal ele tinha que construir relações com outros reis e tudo mais. Então ele já observava que esse viver de aparências, pessoas que têm muitas posses, na verdade, aparentam não ter, e pessoas que não têm posses, nem posição em status sociais, querem aparentar ter muito, é uma mudança sem exatamente ser. E eu achava que esse problema, porque na minha visão é um problema, sabe, era mais presente à modernidade, à nossa era, sabe? Esse mundo de hoje em dia, onde a gente está inundado de fácil informação, onde é muito fácil você se expor, é muito mais fácil você saber da vida do outro, é muito mais fácil você aparentar ser o que não é, devido ao advento das redes sociais como um todo. Há mais ou menos, enfim, acho que esse ano faz 20 anos. Um pouquinho mais de 20 anos que as redes sociais se lançaram aí, se eu não me engano, o Orkut é de 2004, como o Facebook também, ou 2003, então tem um pouquinho mais de 20 anos. Enfim, tem um pouquinho mais de 20 anos que as redes sociais lançaram, mas hoje a gente pode dizer que a gente vive o ápice totalmente das redes sociais, não só enclausurada nas tradicionais, Facebook, Instagram, enfim, Twitter e etc. Só com seu WhatsApp, se você tiver relativamente uma lista de contatos ali, ainda que seja de 20 contatos, você consegue se expor pela opção do WhatsApp agora ter, enfim, o status está bem semelhante à história aí do Instagram e das outras redes sociais. O Telegram também, que é meio que uma rede um pouco semelhante ao WhatsApp, também tem essa função. Eu conheci pessoas que não tinham rede social nenhuma, nem o WhatsApp, só tinha Telegram, mas o próprio Telegram também tem essa indução de você querer se expor. Enfim, eu achava que isso era um problema só do presente, da nossa era aí. Quando eu falo da nossa era aí, entre dos anos de 2000 para cá, sabe? Nesses últimos aí 25 anos. Mas se há milhares de anos atrás, num contexto totalmente diferente, o rei Salomão deixou esse dito no livro de Provérbios, é porque me faz pensar que isso parece que sempre existiu na humanidade, esse viver de aparências. E a gente vai discorrer aqui, refletir um pouco sobre isso. Olha, eu não sei você, mas assim, eu já tive a oportunidade de conhecer e conviver ali, mesmo que breve, com pessoas assim não só com poder aquisitivo alto, mas de status social relevante, sabe? Uma pessoa de conceito na sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem diferença entre você ter realmente dinheiro, muito dinheiro na sua conta, e você ter conceito na sociedade, você ter status social. Por exemplo, hoje, com as facilidades do mundo digital, e quando eu falo da facilidade do mundo digital, eu falo justamente das formas fáceis de fazer dinheiro, onde acabou abrindo portas para
muitos tipos de pessoas acabar conseguir fazer dinheiro. Eu não vou nem dizer de forma fácil, porque aí eu vou estar desmerecendo as pessoas. Mas você vê muitas pessoas aí que vieram de baixo, que conseguiram mudar totalmente seu padrão de vida devido à criação de conteúdo, seja no YouTube ou no TikTok, ou mesmo no Instagram. A possibilidade de escalar e atingir muitas pessoas vendendo algum infoproduto ou mesmo um produto que não é dela, com afiliação, com o marketing digital. Enfim, eu estou querendo dizer que a era de hoje em dia, as facilidades de hoje em dia possibilitaram grandes pessoas a escalar e fazer muita aposta de dinheiro, mas muitas dessas pessoas não significa que ela tem posição ou status social diante da sociedade, tanto que muitas delas são menosprezadas, desprezadas por algumas pessoas que estudaram muito e dizem: fulano aí, poxa, fez vídeo dançando no TikTok, tá ganhando mais dinheiro do que eu, que estudei anos e anos na faculdade, etc. Então, assim, o que eu tô querendo dizer que tem essa diferença. Eu não tô menosprezando, eu só tô separando as coisas. Ou seja, eu conheci gente que não só tinha dinheiro, mas tinha status, posição, conceito diante da sociedade. Por exemplo, uma pessoa que lida com políticos, pessoas que participam de reuniões importantes, enfim, pessoas requisitadas socialmente falando, de nome, não só de dinheiro, mas tem nome, tem o que você fala assim com a pessoa, poxa, fulano e tal, enfim. E essas pessoas que eu tive aí a oportunidade de conhecer, conviver, sabe, empresários, pessoas com uma posição ali relevante em cargos importantes ali de burocracia, sabe? Elas aparentavam viver uma vida simples, sabe? Elas não faziam questão de mostrar o que elas tinham, nem o que elas são. E muitas delas têm uma nobreza, sabe? Eu vou dizer que são todas? Não vou dizer. Até porque eu não conheci todas e muitas pessoas assim. Mas eu pude conhecer pessoas assim, sabe? Que você vê realmente a diferença. Em contrapartida, pessoas que não têm nem dinheiro, nem status social, mas ela tenta aparentar ter muita posse ou ter algum tipo de prestígio social. E isso fica muito evidente na rede social. Você percebe, olhando na rede social, a diferença do que a pessoa aparenta ser e o que ela é na vida real. Fica muito evidente, principalmente se a pessoa faz isso de uma forma tão forçada, sabe? E o que se propõe disso? A gente, definitivamente, eu coloco aqui como pessoas sem autenticidade, sabe? Pessoas não autênticas, inseguras, que talvez não se sustentam em quem elas são, porque talvez elas não saibam que elas são, sabe? Então, quando você não sabe quem você é, você não pode se sustentar na sua essência. Você não sabe o que brota dentro de você. Você é uma pessoa talvez seja vazia. E você vai querer, mesmo que não seja de propósito, sabe? Você vai querer aparentar ser o que você não é, só para seguir algum tipo de padrão. Por quê? Porque muitas pessoas estão seguindo esse padrão. E muitas das vezes, o próprio condicionamento social, seja por meio das redes sociais ou não, pode ser pelo ambiente presencial mesmo, parece que te estimula a isso, sabe? Te estimula a você sair um pouco da sua autenticidade, sair um pouco de quem você é, para aparentar e se comportar de uma maneira que você não é, para simplesmente você se encaixar, você ser aceito de alguma forma. Ou seja, que eu tô querendo dizer que o ambiente influencia. Eu não acreditava nisso, mas eu ouvi aqui, agora esqueci o nome do canal, de uma moça, uma senhorita, falando no canal, num vídeo dela, que não tem como não tem como ser você mesmo, porque o ambiente influencia. E depois eu vi, caramba, isso é verdade. Todo o ambiente influencia. É muito difícil você ser você mesmo. Você pode ser você mesmo, você sozinho, ou ali na companhia de amigos verdadeiros, sabe? Que sabem quem você é, onde você pode se mostrar totalmente quem você é, puro. Mas o ambiente influencia, seja um ambiente virtual ou um ambiente presencial. Quando eu digo ambiente presencial, seja trabalho, escola, faculdade, algum grupo que você faça parte, assim, para confraternizar, ou, enfim, curso, etc. Influencia.
Eu digo isso porque eu vivi isso, sabe? Entre os meus 19 anos, eu tive um despertar, um mergulho em mim mesmo, onde eu conseguia estar mais próximo do que eu era na infância e naturalmente também fui descobrindo certas potencialidades em mim, que eu acredito que foi Deus que me deu, assim, certos talentos. E alinhado também as coisas que eu ia adquirindo a título de conhecimento, de leituras de livros, de experiências adquiridas, de observação e percepção e etc. E isso não é uma verdade só minha, você talvez tenha vivido isso, passado por isso. Quando a gente está descobrindo algo, é um comportamento muito semelhante das crianças no bom sentido, ou a gente faz algo, a gente sente uma vontade de compartilhar, sabe? De mostrar para os outros, seja nossos talentos, nossos conhecimentos, no bom sentido mesmo, de expressar. Só que quando não há tanta maturidade, a gente faz isso às vezes de forma espalhafatosa ou de forma imprudente e sem malícia de perceber que a sociedade não está aí para isso. Às vezes ela vai querer te limitar, te desprezar e pensar o que você está fazendo, doidão, e etc. Enfim, eu vivi isso. Teve um momento aí que eu descobri, eu tentei expressar aquelas coisas e eu ouvi até de amigos: você viaja muito no seu mundo, o que é isso? E sendo que não, só queria ali como uma criança que faz alguma arte ou quer contar sobre o seu dia para o seu pai ou para sua mãe, ou acabou de fazer um desenho: fulano, olha o meu desenho, olha o que eu aprendi. Eu lembro que tem uma criança aí que eu tinha uma convivência, sabe? Que ele me adora, ele queria sempre me mostrar as coisas. Levi, olha, eu aprendi a fazer pirueta, eu aprendi a dar mortal, Levi, olha o que eu sei fazer. E, enfim, tem um certo momento na nossa vida adulta que a gente consegue alinhar um pouco o que a gente era quando criança e tem ali uma certa potencialidade, a gente quer mostrar, só que aí que eu quero entrar na questão do ambiente influencia. A sociedade, as pessoas, justamente por estarem seguindo um padrão, sabe, de Maria vai com as outras, justamente por não estar passando por essa autenticidade, por essa expressão de espírito, de essência, elas vão te limitar. E é aí que você, sabe, por acanhamento de se sentir pressionado socialmente, foi o que eu vivi, sabe, de querer se enturmar, querer viver algo, e você vê que os pares, as pessoas não estão na mesma frequência, você vai, sabe, acabar se limitando para se encaixar e vai acabar sem querer vivendo de aparência também, ou seguindo algum padrão que talvez foi como eu disse, talvez não de propósito você vai viver de aparência, mas você vai seguir um padrão porque a maioria das pessoas segue, é o que dá atenção, e naturalmente aquilo foge de quem você é para você se encaixar, para você se socializar e etc. Então, o viver de aparência, embora esteja muito presente hoje, parece que sempre existiu. Eu não sei como isso se notabilizava na antiguidade, a ponto do rei Salomão descrever isso. Não sei de verdade mesmo, mas parece que, assim, eu suspeito dizer que foi algo que sempre existiu. Então, é uma reflexão que eu estou trazendo. Será que muitas das pessoas que vivem de aparência e etc., que querem aparentar ser o que não é? Lógico que Salomão ele fechou ali nesse dito a questão da riqueza e pobreza, né? Pessoas que são pobres e querem aparentar que são ricas, e pessoas que são ricas muitas vezes aparentam que são pobres. Mas isso se amplia para outros âmbitos. Por isso que eu fiz a diferença entre pessoas que têm posição, conceito da sociedade, e que têm realmente dinheiro. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm posição nem status social, não têm respeito. Eu suspeito dizer que talvez isso é um mal assim social, de
para não culpar totalmente quem acaba se inclinando nessa vida de aparência, mas porque talvez muitas pessoas caiam ali de forma natural, por pressão social mesmo, porque parece que tem duas vertentes. A pressão do mundo de inibir, limitar a sua autenticidade, de fazer ser quem você é, de impedir de você mostrar quem você é, suas potencialidades, etc., de você chegar no ápice do seu potencial e naturalmente ser feliz e pleno. Ou as pessoas que realmente, por frustração, por insegurança, por querer validação, por querer ser respeitada, por carência e etc., acabar querendo aparentar ser o que ela não é, aparentar ter o que ela não tem, justamente para ser respeitada, porque, convenhamos, querendo ou não, aí eu já nem preciso colocar aqui o contexto presente, quando eu falo presente dos últimos 25 anos aí, com o advento aí das redes sociais, da tecnologia, isso sempre teve, sempre desde a história da humanidade, desde eu acho que antes de ter a troca do dinheiro em cédula, as pessoas sempre mais respeitadas e sempre mais valorizadas eram quem aparentava ter mais posses, ainda que essa posse fosse gado, sabe, quando a pessoa antigamente, quando tinha dinheiro, moeda, cédula, a riqueza dela era animais, terreno, plantinhos. Então essas pessoas eram as mais respeitadas, mais valorizadas. Então sempre ali a pessoa com menor aquisição, ela era assim, tratada como um Zé Ninguém, sabe, um zero à esquerda, uma pessoa descartável. Só que aí você entende também que a pessoa que tem isso, a pessoa que vive a abundância de fato, talvez ela aparente ser pobre ou aparente querer transparecer uma simplicidade ou uma nobreza de alma, justamente por ela saber o que é a abundância, justamente por ela ter, sabe, o respeito, a validação, que muitas das vezes é por interesse, sabe, é por utilitarismo. Muitas das vezes quando as pessoas se aproximam de quem tem ou tem uma posição social, não é interessada em quem ela é, nas renúncias que ela fez, no que ela deixou de abrir mão para conquistar aquilo e tudo mais, mas só porque ela tem. Então, muitas pessoas, justamente por saber disso, viver isso, elas sabem que isso não é tudo, e óbvio, é importante sim adquirir uma posição, um conceito social, ter poder aquisitivo, óbvio que é importante, quem não quer, mas não é tudo, não é tudo, não é tudo na vida como um todo. Então, talvez justamente por elas saberem disso, elas pensem a vida por outro lado, por elas não precisarem querer aparentar ali uma simplicidade, pensar em outras coisas mais abstratas, coisas assim que não se alcança com status sociais, com muita companhia, e foi o que eu vi nessa eu tive um ex-chefe que ele é coordenador do Conselho Federal de Medicina, um cara realmente bem conceituado, e dava com pessoas muito importantes, desde o presidente da República, não que o presidente, enfim, políticos tenha algo assim a ser admirado, tá? Mas, querendo ou não, é uma posição social ali relevante, né? Enfim, um homem que bajulado e etc., mas que eu via muito nele assim uma pureza, sabe? De alma, uma pessoa que estava querendo algo mais. Ele já tinha dinheiro, ele já tem, na verdade, dinheiro, ele já tem status social, e ele estava querendo algo mais. Então ele fazia um esforço para tratar as pessoas bem, de ser humano, sabe? Uma vez eu até, num grupo que a gente fazia parte, ele brincou assim dizendo: estou buscando uma vaguinha no céu. Não sei o que ele quis dizer com isso, porque do pouco que eu conheci, acho que ele não era muito religioso, mas talvez ele tivesse entendido que há algo mais e ele não precisava manter o que ele era. Ou seja, ele não precisava viver de aparência justamente porque ele é em essência. Então, talvez ele quisesse aparentar ser o que ele não era ainda, o que ele não tinha, para alcançar um pouco aquilo. Enfim,
Tô deixando essas divagações aí no ar. Eu quero saber sua opinião, a sua reflexão, seu feedback sobre o que a gente conversou aqui. Vai ser importante para mim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Sempre vou reiterar aqui que é importante para o YouTube acabar recomendando esse vídeo aí para mais pessoas. Se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço.